Então, pois bem, continuando aí, né, a nossa aula, quero dar os parabéns aí pela igreja lá de Limeira, né, o David, que reuniu o pessoal na igreja para poder estudar, fazer revisão, junto com essa galera aí animada, abençoada. Quero dar meus parabéns aí para vocês, viu? Irmãos, é muito bacana isso, né? Quem puder realmente faça, que agrega muito isso, né? Muito bom mesmo. Vamos lá então, a gente vai ver agora aí na apostila, né? Quem é o homem, né? Então a gente vê, né, irmão? Nós vimos que ainda finalizando aí o livro do Gênesis, dá então toda a ideia da criação, do mundo, do homem. E como nós vamos falar aqui agora quem é o homem, eu queria falar um pouquinho da origem, né? É um extra aí que não está na apostila, então eu queria deixar esse extra aí para os irmãos aí, quem quiser anotar, né? Vai ser muito legal ter essa informação. Então, nós vemos, né, que Deus criou o homem da terra, né, do pó da terra, como diz lá no livro do Gênesis. E essa palavra Adão tá na lousa aí, ó, né, ó. Essa palavra Adão, ela vem de uma etimologia que dessa palavra aqui, ó, original, Adamaha, né? A pronúncia, eu acho que é assim, Adamaha, né? Que é Adão. Que o significado de Adão, né? Dessa palavra Adamaha, ela significa terra, né? Ó, terra. E é a origem, né? É a origem do homem. Então, nós temos que ter em mente isso, tá bom? O homem foi criado a partir da terra, né, dessa matéria. E Deus sopra, né, então, no homem o fôlego da vida, né? O pneuma, o ruachá de Deus, né? A partir dessa matéria criada. E a Eva, né? Deixa eu baixar um pouquinho aqui a câmera. Eva, que vem dessa etimologia dessa palavra aqui, né? Ó, Rava, né? Eva, né? Rava, né? Que significa doador de vida, né? Ou viver, né? Doador de vida, né? Dando origem aí, então, à raça humana a partir de Adão e Eva, né? Então, Adão é feito da matéria da terra, né? Como nós temos o relato bíblico. A partir daí, Deus sopra em Adão o fôlego, o espírito, né? O ruach de Deus. E a partir então daí, nós vamos vendo em todo o tempo Deus dizendo, né? O que ele fez é bom. É, tudo que Deus vai olhando ali sobre a criação, se você for olhar, você já leu, né? Certamente ali Gênesis, porque é o trabalho nosso, né? Dessa matéria, ler o Pentateuco. Então você já passou faz tempo por esse texto. E lá no texto que você leu, né, tá escrito lá, né, que Deus fez o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida ali no homem, e Deus vem criando as coisas, e tudo que Deus cria, ele fala assim, e Deus viu que era bom, né? E Deus viu que era bom. E em algum momento, em um momento, um certo momento, Deus olha e fala assim: não é bom. O que que não é bom? Deus fala: não é bom que o homem viva só, né? Então, a partir desse não é bom, né, que Deus fala não é bom que o homem viva só, é que surge então Eva, né? Que o Senhor ali faz Adão num sono profundo e da sua costela tira então a sua adjuntora, a sua ajudadora, aquela que estaria ao seu lado, que é a Eva, né, doadora de vida, a vida, né? A partir aí, então, damos início a toda, ao início, né, essa é a informação do início da raça humana. Pois bem, vamos aí para a apostila, amém? Aí na apostila, na página 155, nós temos aí o item 2.6.5, quem é o homem?
A expressão musical de Davi, quem é o homem para que com ele se importe, né? Salmo 8, revela a grandeza ou grandiosidade da obra de Deus, diferente do desenvolvimento das espécies. O homem é formado a partir da terra, o que significa que não houve evolução. O ser do homem recebe transformação gradativa, né? Ou seja, o homem em sua natureza é diferente do mundo animal, obtendo capacidade para discernimento e relacionamento. Temos ainda a estrutura da psique, onde o homem é um ser social que, com o tempo, desenvolve uma moral ética. Deus, eu e você. Esse pensamento pressupõe que o homem não está livre dos pensamentos religioso e o que chamamos de senso religioso. Quanto à natureza do homem, temos a distinção do físico e espiritual, ou seja, a natureza é a imagem de Deus, reflexão e reprodução no homem, ficando à mercê da discussão da vontade humana. A página 150, 150, peraí, moço. 156 agora, né? Isso. Tá. Vou terminar aqui a leitura então para a gente comentar. No Antigo Testamento, temos a mente como sabedoria ou loucura. A sabedoria, né, Provérbios 1:7, é vista como alegria, estabilidade, família, amigos, né, prosperidade e intelectualidade. Entretanto, a loucura tem característica da mulher adúltera, do vinho, da sensualidade, das drogas, masturbação, que gera incapacidade intelectual. Então, aqui nós estamos respondendo, né, essa perguntinha: quem é o homem? E quando a gente para pensar, né, irmão, sobre o Salmo 8, por exemplo, que Davi compôs, né, que ele vai fazer essa pergunta: quem é o homem, né? Para A Bíblia vai dizer, né? Para que dele o Senhor o lembra, né? Então, diante de Deus, irmão, da grandeza do Senhor, nós não somos nada, né? Somos seres totalmente dependente da graça e da misericórdia de Deus. Então, eu quis trazer aqui um pouquinho sobre a natureza do homem, né? Que aqui na apostila ele fala que o homem é formado aqui da terra, que o homem tem a capacidade, né, de pensamento, nós somos seres racionais, né, inteligentes, dotados de uma inteligência, né, capaz de raciocinar. Então, o Senhor nos fez, né, nessa característica, né, diferenciado aí dos animais, por exemplo, né? Então, nós somos seres a qual nós pensamos, né? Temos atitudes, temos também aí compromisso com as nossas atitudes que gera então no homem esta responsabilidade. Então, o homem ele não mudou, né? Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus a partir de Adão e Eva, lá do pó da terra. O Senhor soprou o Espírito, mas ao decorrer de toda a história, desenvolvimento da raça humana, nós não mudamos o formato, a matéria, vamos dizer assim, né? Não houve uma evolução como existe aí uma outra linha, né, sobre a criação. O que há no homem
é sim uma inteligência, né? Um intelecto, né? O psique, né? Do homem, né? Então, isso sim vem sofrendo aí algumas mudanças, alterações, mas não por parte de Deus, mas por parte do homem em si, não é? Se alguém do grupo aí tiver uma informação aí mais precisa, pode me ajudar. Eu vou falar aqui do que eu me lembro, não anotei isso, né? Estou falando aqui de lembrança mesmo, de cabeça, mas eu já participei de uma palestra que trouxe uma informação que uma criança de 8 anos, se eu não me engano, agora não sei se é de 8 ou se é de 12 anos, ela já tem, ela já tem mais informação, ela já foi acometida, né, já foi dado mais informação para ela do que um homem de 40 anos, né, das eras antigas, né? Então vamos dizer assim, vou usar o meu exemplo, né? Da década de 80, por exemplo, os meus filhos com 8 anos de idade já tinha tido informações que eu não tinha ainda, né? Então, assim, muito acesso às informações, acesso muito rápido, muitas informações. Então, isso tem realmente mudado e pego, né, o homem aí de uma certa forma e trazendo uma desestabilidade, né? Porque tudo isso tem um ponto de equilíbrio a qual o homem tem dificuldade de achar esse ponto de equilíbrio. A informação é boa? É legal nós termos acesso? Sim, mas nós não podemos atropelar o processo, né? Então, tem coisas que os nossos filhos sabem, que as crianças têm acesso, que elas estão tendo num tempo prematuro, né? Não é tempo ainda de saber isso, não é tempo de saber aquilo, e eles já estão tendo, então, esses acessos, né? Então, sobre essa informação que nós temos aqui na apostila, né, quem é o homem, nós temos então essa questão, né, do pensamento do homem. Então, o homem ele é formado da terra, do pó da terra, criou-se a matéria, Deus então sopra, né, no homem o teu espírito, e então a partir daí a gente passa a desenvolver é, mediante tudo aquilo que Deus vai colocando em nós, né, vai soprando em nós a partir de uma inteligência liberada por Deus para o ser humano. Na apostila aí, na página 156, que nós finalizamos aí a última leitura aí, né? Ó, o Antigo Testamento, nós temos a mente como sabedoria ou loucura, né? Então, é sobre isso que eu estou querendo dizer aqui, tá, irmãos? Nós vamos ver em Provérbios, né? Um texto muito clássico. E quando a gente fala de sabedoria, a gente fala então de buscar conhecimento em Deus, né? De estar aí tendo uma vida ética, cristã, moral, civil, moral, debaixo dos princípios de Deus estabelecidos pelo Senhor. E a gente encontra isso ao decorrer de toda a Bíblia. Então, quando sai fora disso, ela então é caracterizado como loucura, né? A mulher adúltera, a Bíblia tem como louca, né? Como loucura. O vinho traz loucura, porque ele tira então o senso, né, do homem, o homem sai de si, então por isso que tem toda a questão aí, né, de não se embriagar com vinho, mas ser cheio do Espírito Santo, porque o vinho traz desestabilidade sobre o homem e o Espírito Santo, ele não só traz estabilidade, mas consciência, gera responsabilidade e assim por diante, né? Sensualidade, drogas, tudo isso são coisas que traz aí o conhecimento da característica de uma mente louca, né? De uma mente que ela é incapaz de gerar produtividades intelectuais, porque ela está numa loucura sobre esses pecados, né? Sobre essas coisas que tira o foco de servirmos a Deus e de andarmos em uma vida de sabedoria, né? Então, a Bíblia traz esses dois paralelos quando se traz respeito ao homem, loucura e sabedoria, né? Ou melhor, sabedoria e loucura. Então, sabedoria é ter aí
a sua vida pautada na palavra de Deus, junto com o Senhor, e a loucura são essas questões que nós vimos, que tudo isso, irmão, ela vem sobre a consequência do pecado. Olha aí na apostila, na página 156 ainda, o item 2.6.6, consequência do pecado. Então, vamos lá. A tragédia que aconteceu no Éden não significa queda, mas pecado, morte, transgressão. Romanos 5:12, e outros textos aí. A informação que temos em Gênesis é que Deus Todo-Poderoso plantou um jardim no Éden, ao leste, e lá ele colocou o homem, e nesse jardim encontramos evidências de que o ser humano era bem estabelecido com todos os tipos de comida, abundância de água, recursos minerais e beleza. É na comunhão com Deus que a aliança da criação é cumprida e os seus resultados podem ser experimentados. Nessa comunhão, o casamento, a família podem expressar uma vida cheia de beleza e alegria. Adão e Eva não foram proibidos de comer a árvore da vida, mas mas uma vez que desobedeceram a Deus, perderam o direito que gradativamente poderia dar segurança em todos os aspectos. Pensando nisso, pode-se pressupor que o homem era um ser finito. Eles não possuíam vida e não foram assegurados com termos de essência, potencial e desejo. Eles eram dependentes de Deus, que deu vida e continuaria sendo a sua constante fonte, ou seja, o homem não era independente. Nota-se que a árvore é citada nas Escrituras como um símbolo de vida e até mesmo como garantia, como a gente vê aí vários textos, né, da Bíblia. Comer da árvore implicava em participar e ter garantia de uma vida sem fim. O jardim também era o lugar de conhecimento. A árvore é citada como árvore do conhecimento. O verbo saber traz várias ideias, como conhecimento racional, consciência geral, conhecimento empírico, conhecimento humano pela comunhão e saber pessoal íntimo quando o homem e a mulher se unem sexualmente. Quando se fala do conhecimento, temos todas as ideias presentes no Éden. Contudo, o conhecimento do bem e do mal traz a ideia de que o homem tinha conhecimento do que era bom, agradável e sadio, e que isso era experimentado diariamente por eles. Página 157. Destaca-se, deixa eu ver se é isso mesmo. É. Destaca-se exatamente a discussão em torno do bem e do mal, onde temos divergência de interpretação. Há quem diga que o ser humano teria conhecimento de todas as coisas, mas podemos pressupor que a frase árvore do saber do bem e do mal inclui conhecimento empírico do mal por submissão a ele e envolvimento nele. Há quem afirme que refere-se à autonomia humana e à autossuficiência do conhecimento. Entretanto, temos evidência de que o ser humano já tinha essa autonomia e suficiência, ainda que tivesse limites na sua soberania. Eles conheciam e experimentavam da beleza e do conhecimento, porém, o desejo
de ser como Deus, Gênesis 3:22, resultou em alienação, separação, destruição gradativa e morte. Podemos, a partir daí, levantar várias questões. Havia morte antes do acidente? O que vem a ser a morte? Morte pode estar relacionado com a separação, fim do processo e deteriorização. Adão e Eva tinham conhecimento do que seria a morte? Já pensaram no ciclo natural do meio ambiente? Podemos partir para outras questões, contudo, é necessário acrescentar algo. No aspecto psicológico, o pecado, transgressão, ou melhor, a quebra da aliança, começa com o absurdo do entendimento, continua através da excitação da imaginação, estimula o desejo do coração e transforma no ato a vontade, trazendo sérias consequências, como a incapacidade espiritual e a perda original da imagem do Deus no homem. Conclui-se que a comunhão com Deus ficou comprometida, não da parte de Deus, que saía à procura do homem, mas por parte do homem, que permitiu que o medo o afastasse do seu Criador, revelando a consciência e causando a vergonha. Essa consciência de culpa está voltado à acusação que carrega no interior do homem, que transfere aos outros a culpa, gerando conflito social e cultural. Já vimos que a morte é outra consequência. Contudo, esta morte está relacionada com a separação, tanto espiritual como física. Portanto, fica claro que a aliança da criação é mantida e de maneira pastoral. Deus retira o casal do jardim a fim de manter a esperança de restauração. A vida passa a ser guardada de maneira que possa ser desfrutada a partir da restauração. Amém, queridos? Então, vamos lá, né? Ó, a consequência do pecado. A gente, nós estamos aqui, né, irmãos, vendo essa teologia do Gênesis, né? E quando a gente cai em um assunto como esse, a gente percebe que o homem na queda, né, ou na separação ali da comunhão, e tudo isso se dá a partir da desobediência, né? Então, o que está o que tá em questão aqui, né? Uma das grandes questões desse texto é o ato da desobediência, que Deus repudia o tempo todo, né? O ato de desobediência. E a gente vê que o homem tinha plena comunhão com Deus, não tinha necessidade de nada, né? Não havia nada que o homem não pudesse desfrutar. Deus permitia e dava uma vida perfeita para o homem no jardim do Éden. E a partir então da curiosidade, da desobediência, né, de abrir o coração para falas de fora, né, como no caso da serpente, a gente vê então ali o momento em que o homem desobedece e deixa então de desfrutar de tudo aquilo que era puro, né, da parte de Deus. Então, nós conhecemos isso como o pecado original, né? Essa queda, conhecida como a queda do homem, é conhecida também como o pecado original. E a partir de um homem, né, veio o pecado ao mundo, e trouxe então separação entre o homem e Deus, né? A gente vê, né, irmãos, percebe muito fácil isso em todas as leituras, você já deve ter visto isso até em escola bíblica, quem nasceu na igreja vê desde criança essa história, né, de que o homem
Deus ia visitar o homem no jardim do Éden diariamente, né? Deus tinha comunhão com o homem e em um certo dia, quando Deus chega para visitar o homem sente vergonha, né? Quem apresentou a vergonha para ele? Né? Quem falou para ele que eles estavam nus? Eles já estavam ali há quanto tempo, né, nessa nudez, mas o que traz aqui para o nosso conhecimento é a pureza do coração, né? Então, quando o homem desobedece e come, né, daquilo que não era permitido naquele momento para eles, a qual o Senhor estabeleceu limite para o homem, então, quando o homem passa esse limite, né, desobedecendo ao Senhor, então, ele passa então a conhecer, passa então a ter o conhecimento, né, daquilo que é bom, daquilo que é ruim, e a partir daí eles já se veem então vergonhados, né, de estarem nus. Então, quer dizer, eles estavam até horas anteriores sem perceber isso, mas quando permite então que o pecado entre, quando permite que a desobediência toma conta, eles passam então a ter esse conhecimento, né, do que é certo, do que é errado, do bem, do mal, e ali ele perde-se então uma comunhão com o eterno. Então é necessário o restabelecimento dessa aliança. Então é isso que a gente estava vendo já aqui no começo da aula e estamos aí, né, finalizando hoje falando sobre essa consequência, né, a consequência do pecado que gerou então o pecado que gerou esse afastamento do homem e Deus, tendo então uma necessidade de Deus, da parte de Deus, em dar continuidade a esta aliança. Deus poderia em qualquer momento, né, ou naquele momento, o homem quebrou o elo, Deus poderia então acabar com tudo, mas Deus ele não era esse plano, ele tinha plano de povoar a terra, tem o plano né, se cumpriu e o Senhor, para que as coisas não piorassem, tira então o homem do jardim, né? E nós conhecemos, os irmãos sabem, né? A Bíblia dá esse relato que o jardim está guardado. Então Deus tira o homem do jardim, né? Coloca o homem então na terra, fora do jardim, e a partir daí, né? Coloca-se então tem então essa separação. Então Deus ele restabelece a sua aliança com o homem. Ele, como a gente viu aqui na aula né, no vídeo passado, na aula de hoje ainda, né? Deus restabelecendo essa aliança de Adão com Noé e assim por diante, né? Como a gente já viu aqui, né? Com Noé, com Moisés, com Abraão, com Davi e em Jesus, né? Então, a consequência do pecado, a maior consequência do pecado é a falta de A comunhão com falta Deus, de comida, né? A Bíblia né? diz que o que separa nós, o que traz separação entre nós e Deus, são as nossas iniquidades, né? Então, a maior consequência, ou a consequência mais dolorosa que o homem possa ter, né, do desfrute, ou vamos dizer assim, desfrute não, né? Do, da queda, né? A consequência mesmo do pecado, uma das maiores consequências mais dolorosas, vamos dizer assim, é a separação, é a falta de comunhão que o homem possa ter com Deus. Então essa comunhão, ela é restabelecida ao decorrer de toda a história, né? Como a gente vê aqui no Velho Testamento, que tudo apontava para Cristo, e hoje nós temos esta comunhão a partir de Cristo pelo sangue de Jesus, né? Então, começa a fazer algumas coisas começam a fazer mais sentido quando a gente estuda sobre essas questões, né? Por exemplo, a Santa Ceia, né? A Santa Ceia ela traz não só uma perspectiva futura, né? Mas ela traz uma perspectiva presente e ela traz lembrança do passado, né? Que nós não tínhamos condições de ter comunhão com Deus, temos comunhão hoje com Deus e teremos comunhão com Deus. Então, isso se dá a partir de quando nós ceiamos, né? Então, a gente tem esse entendimento. Então, a consequência, né, irmãos, do pecado, como foi, como foi lido aqui hoje, e ele finaliza aqui na apostila, né, ó,
já vimos que a morte é outra consequência, né? Então, o pecado ele gera morte, não é verdade? A Bíblia nos dá todo esse entendimento. Então, como diz aqui o pastor Fabiano, né, o escritor dessa lição, como que ficam essas questões? Será que Adão conhecia a morte, sabia qual era tinha conhecimento de morte, né? Será que Eva sabia o que era isso, ou isso se deu a partir da desobediência, né? Então, certamente se deu, eu acredito que se deu depois da desobediência, porque a morte então passa a ser o grande vilão, né? O grande vilão do homem, a maior temência, né? O homem teme muito a morte. Nós não tememos mais a morte hoje, porque Cristo venceu a morte por nós, né? Mas até então a coisa mais temível é a morte, né? Então, já vimos que a morte é outra consequência, contudo, essa morte está relacionado com a separação, diz aqui a apostila, tanto espiritual como física, né? Então, essa morte ela não é só física, ela também é espiritual. O homem então deixa de desfrutar dessa íntima comunhão com Deus e agora ele passa a ter uma morte espiritual. Então, isso restabeleceu hoje através de Cristo. Portanto, fica claro que a aliança da criação é mantida e de maneira pastoral. Deus retira o casal do jardim a fim de manter a esperança de restauração. A vida passa a ser guardada de maneira que possa ser desfrutada a partir da restauração. Então, hoje nós desfrutamos da vida a partir da restauração que Deus fez com o homem, né? Com os pactos que Deus fez no Antigo Testamento, com essas alianças, tudo apontando para a concretização desta aliança, onde Cristo veio, venceu a morte, restabeleceu a comunhão com Deus, a qual nós tínhamos perdido, né? Eu falo nós, me refiro ao homem, à raça humana. O homem tinha perdido esta comunhão com Deus, então ela é restabelecida em Cristo. Agora nós temos então novamente a oportunidade de mantermos esta comunhão com o Senhor, que é então responsabilidade pessoal de cada um de nós, mediante esta aliança universal que Deus disponibilizou a todos nós através e por intermédio da cruz de Cristo, na ressurreição de Cristo, pelo sangue de Cristo. Amém? Tranquilo? Se tiver dúvida aí, pergunta pro David aí que ele responde, viu? Amém. É. Então é isso, meus queridos, né? Hoje a gente vai parar por aqui. Nós, então, finalizando aí a consequência do pecado e retornamos então na sexta-feira. Tem aí recapitulação para fazermos, não é? Sugiro que vocês façam isso. Quem tem a oportunidade de fazer em grupo, igual aí a igreja do pastor Lindomar, né? Mais uma vez, parabenizo vocês. O pastor Júnior também parece que está se reunindo lá em grupo, né? Então, tem oportunidade, irmãos, reúnam que é muito bom, né? Então, eu sugiro que, né? É uma sugestão, se vocês estão em grupo aí, aproveitem um tempinho aí em grupo para poder responder as recapitulações, para estudarem juntos, que isso gera crescimento aí, não só pessoal, mas para todo o grupo. Amém? Temos aí o compromisso da leitura do Pentateuco, né? Dentro dessa matéria a gente temos a incumbência de ler os 5 primeiros livros da Bíblia, tendo levando em consideração, né, como eu já disse aqui no começo da matéria, quem já leu esse ano ou é recente, a leitura está tranquilo, né? Lembrando aí os amados que na outra semana, né, dia 27 nós temos prova, né? Tem prova da matéria passada, tem entrega dos Eu trabalhos, próprio. né? Tem entrega do trabalho e tem alguns irmãos aí do grupo, né, que fez algumas perguntas para mim. Alguns eu estou respondendo aí no grupo, outros eu vou estar respondendo
no particular, porque fez no particular, então eu vou responder no particular, tá bom? O nosso irmão Carlito perguntou aí sobre os animais puros e impuros, acho que já foi respondido, né, Carlito? Conseguiu compreender bem sobre isso, né? Que certamente aquilo se deu por conta do sacrifício, né? Que havia de ocorrer logo em seguida. E em relação aos peixes, né, de água salgada, água doce, certamente o próprio dilúvio, né, na intervenção divina e na direção de Deus, se encarregou de fazer isso, né, colocando cada um no seu devido lugar, né, vamos dizer assim, conforme Deus assim quis, né. O nosso querido irmão também, Danilo, colocou uma questão lá para acrescentar, né, nos conhecimentos sobre os dinossauros, né? Então, a Bíblia não deixa tão clara, os estudos apontam, né, algumas linhas que defendem, viu, Danilo, que houve sim é, entrada de dinossauro na Arca, mas não é esse dinossauro que a gente conhece, né, do Jurassic Park, né? Gigantesco, né? Comedor de homens e animais, mas eram outras espécies de dinossauros que eles não chegavam nem a alturas de cavalos, né? Eles eram menores do que cavalos, né? Mas são estudos, né? Que apontam para essas linhas aí. Mas é muito legal essas perguntas, nos traz aí curiosidades, né? Para poder acrescentarmos aí no conhecimento. Tá bom, meus queridos? Tudo bem? Ô, Wagner, coloca Bem, essa turma aí para estudar, hein, Wagner? Tudo bem. hum, Amém. pastor, É. é, tem uma dúvida também em questão dos animais. Eu já vi histórias dizendo que os animais que foi de dois em dois, ele seria filhote, né? Será que isso é verídico em questão dos animais? Ou ele já estava adulto já? Então, não tem uma fontes muito confiáveis, viu, Carinho, sobre essas questões, né? A gente precisa ir para a arqueologia, né? Um estudo um pouquinho mais aprofundado sobre o livro do Gênesis, né? Da criação, mas acredita-se, né? Que não era totalmente em fase adulta, mas vamos dizer assim, fase juvenil, adolescente, né? Partindo para a fase adulta, né? Esses animais, para não correr o risco deles morrerem e não continuar a procriação, né? Então, Deus, na sua infinita misericórdia, cuidou de tudo isso, né? Cuidou de tudo isso, fazendo com que o propósito de Deus prevalecesse, né? Qual que era o propósito? Guardar essas espécies.